Eu faço parte do papel de família. Eu faço parte do papel de família. Antes de você sentar, de um abraço no irmão que está ao teu lado. Cara, como é bom estar contigo. Como é bom saber que tu és. Está aqui conosco. Amém, queridos? Podemos sentar, glória a Deus. Eu tenho hoje uma mensagem curta, porque tem grandes coisas para acontecer ainda. E o tema dessa mensagem hoje, dessa pequena reflexão, é voando em grandes pastos. Voando em grandes pastos. Eu estava, como todos os homens fazem quando chegam em casa, pega o controle e faz o quê? Fica passeando pela televisão, não é isso? E eu estava essa semana passeando pela televisão e pensando na vida. E me deparei no Discovery e estava vendo as lagartas. Cada uma lagarta, uma que queima, outra que não queima, uma que é isso, uma que é aquilo outro. Só que tem um período que a lagarta, pode soltar o som do fundo, por favor? Isso, obrigado. Que a lagarta, ela se recolhe. E depois que ela se recolhe, ela vira o quê? Um casulo. E fica ali, no seu processo. E logo após esse processo, que para cada uma dura um tempo, obrigado, um tempo estimado para cada uma delas, elas conseguem romper o casulo e sair uma linda e bela borboleta que ultrapassa e vai em grandes voos. E eu comecei a pensar nisso. Caramba, na lagarta todo mundo tem medo, pavor, todo mundo olha com desdém. Se possível, a pessoa pisa. Uma lagarta. E está fazendo essa analogia comigo e contigo. Na nossa história de vida, quantas vezes nós já passamos por isso? Nós não éramos nada. 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 Quantas pessoas já nos pisaram? Quantas pessoas já falaram tantas coisas horríveis de mim, de você? Mas mesmo assim, nesse processo da vida, quantas vezes nós já nos enclausuramos, nos fechamos, os nossos processos, nós e Deus. O interessante é que ninguém pode tocar naquele casulo, porque se tocar naquele casulo, aquela lagarta não vira mais borboleta, ela morre. Então ela tem por si só ultrapassar e romper as barreiras. E assim é a nossa vida, até chegarmos a nos tornar uma bela e formosa borboleta, até nos tornarmos homens e mulheres cheios da glória e da graça de Deus. Hoje é esse dia. Hoje é essa história que eu estou contando, daqueles que serão ordenados. E outrora éramos nada. E hoje, depois de passarem os seus processos, e o processo, muitas vezes, queridos, sempre tem um abençoado que quer mexer no casulo. E quando você mexe no casulo pensando que está fazendo alguma coisa de bom,
Pelo contrário, você está atrasando o processo de Deus. Para que hoje você possa voar altos voos. E eu queria começar essa mensagem assim. Curve suas vossas cabeças. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, usa-me mais uma vez para trazer uma mera reflexão para o teu povo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Então pense, fique na tua cabeça, na sua imaginação, todo um processo das belas borboletas. E eu venho lembrar de Josué. Antes de abrir a palavra de Deus, antes de abrir uma coisa, eu venho vou lá no passado e lembro de Josué. E vou jogar Josué em cima dessa borboleta, dessa lagarta. Josué era o quê? Escravo. Escravo. Tomava muitas e muitas chicotadas. Não tinha nome. Não tinha identidade. Para os egípcios ele era meramente um escravo. Não tinha uma cultura, não tinha estudo, não tinha artes da guerra. Ele era meramente um escravo. E assim é a nossa jornada com Cristo. Quando nós estamos no mundo, nós éramos escravos do inimigo. O inimigo nos jogava para lá, para cá, e nós nunca tínhamos uma alegria. A nossa alegria era rara. Não era aquela paz que Cristo fala na sua palavra: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Mas eram paz, alegrias momentâneas. E era assim Josué. E Josué viveu um processo da caminhada. O processo de ser acusado, o processo de ter que assumir uma história, um legado vindo de Moisés. E quantas palavras horríveis Josué já ouviu. Mas ele era escravo. Até conseguir, como a palavra de Deus diz em Josué 1:8, olha, cara, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, olha para frente, eu sou contigo para onde quer que tu andares. E Josué ele começa no seu processo de comando, de liderança, onde ninguém poderia tentar intervir, mas só quem intervém nesse processo, nesse casulo, é Deus. Até Josué entrar na terra prometida, como nós cantamos aqui. Ele não olhou para o Egito, ele não voltou para o Egito, mas ele chegou a Canaã. Ele conseguiu soltar, voar grandes voos. Hoje é a mesma história. Então eu gostaria que você abrisse suas Bíblias, meu amado, em Atos, no capítulo 4. Vamos ver um outro voo. Os discípulos de Jesus Cristo, eu não vejo nenhum daqueles 12 que foram chamados, homens poderosos, príncipes, ricos. Não, eram simples. Simples. Literalmente como eu e você, que tiveram um encontro com a verdade. E que em certo momento, quando Jesus Cristo ele vai aos céus, esses homens eles entraram nos seus casulos. Esses homens
pararam a sua história, até o ponto de chegarem em Atos, no capítulo 2, no verso 1, e serem tocados pelo Espírito Santo de Deus, e serem trabalhados por Deus, e serem simplesmente cuidados por Deus. E quem fez isso? O Espírito Santo de Deus. E eu acredito, quando eu olho para um casulo, e quando eu estava olhando até para o casulo hoje, eu quero um casulo parado, eu fiquei um tempo olhando. Jesus Cristo, ele fala assim: olha, cara, vocês, eu ensinei a vocês tiveram uma história, vocês levantaram as mãos para os céus, tem uma história, mas vocês precisam, para me servir, vocês precisam para ir adiante, vocês precisam para ir à frente, porque com suas próprias forças vocês não irão conseguir. Vocês precisam ter um encontro com o Espírito Santo, estarem aguardando no invólucro do Espírito Santo de Deus, esperai até que dos céus vós sejais revestidos do Espírito Santo, e Ele vai trabalhar na vida de cada um de vocês. Quando o casulo, quando a lagarta está naquele casulo, ele está sendo trabalhado totalmente por Deus. Sai as pernas, sai todas aquelas coisas ruins, e ela começa a gerar dentro dela, daquele casulo ali, asas, para que eles possam voar. E quando você está no casulo de Deus, Deus está trabalhando na minha vida, na tua vida, enchendo eu e você da sua glória, dando os seus frutos, gerando em nós um caráter cristão, tirando de nós uma identidade do mundo e colocando em nós a identidade de Cristo, até nós conseguirmos romper o eu sou, a falta de caráter, a falta de os nossos pecados, os nossos erros, as nossas mimimices, as nossas criancices, e sermos realmente revestidos do poder de Deus, e sairmos do casulo e buscarmos grandes voos. E é isso que eu quero falar nessa noite, nesses grandes voos que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Em Atos, no capítulo 4, verso 1, diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes. É Atos, capítulo 4, verso 1. No Atos, capítulo 3, nós vemos a história de Pedro e João na Porta Formosa. Mas eu não quero falar sobre a Porta Formosa, eu quero falar o que aconteceu depois. E diz assim, eu vou ler, nós iremos ler até o verso 11, tá? E quando eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Continua. 2. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Nesse exato momento, só para vocês terem se colocarem no fato da história, Paulo, Pedro e João já tinham restaurado o paralítico que estava ali pregando, e mais de 5 mil já tinham sido acreditados em Cristo. Verso 3. E lançaram um deles e os encarceraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Nesse exato momento, eles já tinham passado pelo casulo e eles já estavam em grandes voos.
Quando eu e você estamos em grandes voos, para que vocês entendam um pouco, vocês serão presos. Vocês serão acusados de tantas coisas. Mas só que o perigo da meninice, da criancice, acabou. Vocês agora estão em grandes voos. E quem está em grandes voos, eles olham do alto para baixo. Eles têm o olhar de quem? De Cristo. Não olhar humano. Quando eu tenho o olhar de Cristo, eu olho as coisas com outra perspectiva. Quando eu tenho o olhar de Cristo, eu olho as coisas com outros olhos. Olhos dos céus. Não olhos humanos. Não olhos de críticos. Nem de olhos que voltam para o Egito. Mas de olhos que têm a direção para Canaã. Ou seja, eu sei quem me chamou e sei para onde eu vou. Posso dizer glória a Deus, gente? É esse olhar que eu tenho que ter. Então o que acontece? Verso 5. Verso 4. Muitos, seguiram? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Independente da situação, meu amado, que você esteja vivendo, ele continua o quê? Pregando. Mas poxa, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi acusado, mas isso não impediu dele pregar a palavra, porque ele estava olhando com os olhos do alto, não com os olhos do homem. Quando eu olho com os olhos de Deus, eu sou grato, eu honro, eu tenho gratidão no meu coração. Eu honro a quem me chamou, a quem me guardou, a quem me ensinou. Continua, verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre, e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio deles, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizeste vós isto? E é tão interessante eu quis pegar essa interrogativa, porque aqui para diante tem um romper de águas. Marcos, Danusa, Flávia, os demais oficiais da igreja, quando nós aceitamos a missão, nós deixamos de ser meramente ovelhas. Nós fizemos um juramento. E outra coisa muito interessante, não sou mais eu que vivo, como Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Não sou o que eu mais quero, o que eu penso, o que eu acho, mas é o que Deus quer, é o que Deus acha, é o que Deus pensa. Outro ponto: o fruto do Espírito tem que estar na minha vida todos os momentos. Sabe por quê? Porque eu fiquei em Jerusalém, no casulo, aguardando o quê? A descida do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque sem o Espírito Santo de Deus na sua vida, meu irmão, nem comece a fazer o trabalho, nem saia da igreja. Porque ao invés de você trazer o povo para o Senhor, você vai botar o povo para fora. Ao invés de você amar, você vai destruir. Ao invés de você ter uma palavra de compaixão, você vai ter uma palavra de destruição. Ao invés de você juntar, você vai afastar. Hoje Deus te chama para um romper de águas. As coisas de criança
ficam para trás. Eis que Cristo faz tudo novo. Posso ouvir glória a Deus? Oi. Então, Pedro, cheio do quê? Pedro, cheio do quê? Ele fala ali, Pedro, cheio do teu eu, da sua vontade. Mas não, como Pedro ficou cheio do Espírito Santo de Deus? Atos 2:1. Ó, espera lá em Jerusalém, não saia, não fale nada, mas revista da glória de Deus, ou seja, deixa eu tratar contigo. Você já fez em Jerusalém. Quando descer o Espírito Santo de Deus, te encher, e você realmente for um homem cheio do caráter de Deus, aí você sai. E lhe disse: autoridades do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito ao enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está eles aqui, são diante de vós. 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que vamos ser salvos. 13. Entenderam o que está acontecendo nesse exato momento, queridos? Pedro e João estão falando assim: olha só, cabe a mim fazer a vontade dos céus, não a vontade de homens. Cabe a mim fazer a vontade de Deus, não a vontade do eu acho, ou eu penso, ou ele está preparado, ou ela está preparada. Não! Tudo é no tempo de Deus. Tudo está no controle de Deus. E tudo tem uma maturação. Cada um de nós temos um tempo no casulo, ou seja, um tempo de aprendizado com Deus, até nós nos tornarmos realmente homens capacitados, qualificados para grandes voos. Só que quando você deixa homens tocar no casulo, no processo de Deus, você faz líderes fracos. Você faz homens que são crianças na fé. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, cumpram a chamada que Deus hoje está fazendo. Honrem aqueles que te chamam, aqueles que te honram. Porque quem quer ser honrado tem que aprender a honrar. Quem quer ser, aprender que as pessoas, que Deus seja fiel, aprenda a ser fiel. Viva intensamente tudo aquilo que aprendeu no casulo, ou seja, no trabalhar de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Verso 14. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Queridos, a partir de hoje ninguém tem nada a dizer. Sabe por quê? Porque o milagre acompanha aqueles que servem o Senhor. Glória a Deus. Marcos 16:15 diz: sabe não? Os sinais seguirão. Os sinais, se o sinal não seguir, meu amigo, tem alguma coisa de errado. Se o sinal não te seguir, você ainda tem que voltar para o casulo, ou voltar para o início de tudo. Meus amados, pode parar por aí.
Abramos, em Amós 3:3, diz assim, você nem, para ser mais rápido, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Pedro e João estavam andando juntos com o mesmo propósito. Você só anda junto daquele que tem um pensamento de salvação. Você só anda junto com aquele que vai te levar para o céu. Você só anda junto com aquele que tem algo de bom para te dar, oferecer nos céus, não da terra. Você só anda junto com aquele que tem comunhão com Deus. Você só anda junto com aquele que vai te caminhar contigo e juntos você vê o fruto do Espírito Santo de Deus. Meu amado, nessa noite Deus chama para grandes voos, grandes saltos. É hora de deixar as coisas de menino. É hora de aprender as coisas que vêm de cima. Deus não chama ninguém parado. E é tão gostoso, para continuarmos a mensagem, é tão gostoso quando Elias, ele entra na sua caverna e Deus vai lá na tua caverna e fala assim: Elias, olha, sai da sua caverna e você vai passar o bastão para Eliseu. E Elias vai de encontro a Eliseu. E quando Elias ele encontra Eliseu, e Eliseu estava fazendo o quê? Estava parado. Ele não estava brincando. Ele estava arando na terra. Deus não chama ninguém parado. Deus não chama ninguém que está olhando, soltando pipa. Deus não chama ninguém que está resmungando, que está murmurando. Mas Deus chama aquele no qual Ele confia. Você pode até pensar que você é um pequenino, que você não sabe nada. Eu sou o menor da casa, como era Davi. Mas Deus chamou o menor da casa. E quando ele chega para Eliseu e fala: ei, me segue. Eliseu sabia o que Deus estava fazendo naquele exato momento. Eu digo para vocês nesta noite, vocês têm que saber o que Deus está fazendo na vida de vocês nesse exato momento. É uma caminhada sem volta. É uma caminhada onde não tem meio termo. É uma caminhada que não tem muro. E é por isso que Eliseu, sabe o que Eliseu faz? Para ele não voltar para o Egito, para ele não voltar para o pecado, para ele não voltar, como você mesmo falou, para o puxadinho. Ele toca fogo em tudo. Então nós temos que tocar fogo em tudo que nos leva para o pecado, tudo que nos leva para o passado, tudo que nos leva a cair, tudo que nos leva a fraquejar, tudo que nos leva a nos afastar dos compromissos, dos projetos de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza de uma coisa, queridos. Antes da liderança chamar vocês para alguma coisa, Deus já tinha falado com vocês. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Antes de você ser separado pelo homem, Deus já tinha falado no coração de vocês. Agora, triste é quando Deus te prepara, Deus fala, faz todo o processo e você volta para o Egito. Larga os projetos de Deus,
larga juramentos que fez para Deus e volta para o mundo. Então estou dizendo para vocês uma palavra dura para vocês hoje. Pense. Hoje é um divisor de águas. Nós teremos um juramento, não para homens, mas para a igreja do Senhor. Cumpram os votos que vocês estão fazendo a Deus, não a mim, não aos pastores dessa casa, mas a Deus. Que triste é você ver quantos homens largaram seus juramentos, quantos homens voltaram para trás, e quantos homens estão parados, morrendo, ao invés de estar dando almas para o Senhor. Por quê? Porque estão dando seus ouvidos para ruídos. Então nessa noite eu quero dizer para vocês, não existe coisa melhor do que servir a Deus e romper as barreiras do coração. Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, no capítulo 3, eu vou antecipar. Marcos, fique perto aí mesmo, depois, só para você entender que essa palavra agora é para você, direto. E para todos que almejam o episcopado, fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao episcopado, entenda-se pastores, bispos, missionários. Volta, por favor. Excelente o quê? Vamos todos juntos, excelente? 2. É necessário, pois, que o bispo, que o pastor, que o missionário, que o presbítero, que aquele que vai representar um homem de Deus, que vai representar o casa do Senhor, entenda que ele tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Irrepreensível. Ou seja, tem que ter caráter. Tem que ter o quê? Caráter. Marido, ou seja, tem que ser casado, marido de uma só. Então tem que ser o quê? Ele tem que ser o quê? Casado. Casado. Marido de uma só mulher. Temperante. Temperante. Todos sabem o que é temperante? Aquele que apazigua, não é que coloca lenha na fogueira. Não é aquele que vai acabou. Isso fica para trás. Sóbrio, ordeiro, hospitaleiro e apto para quê? Ensinar. Verso 3. Não dado, não. Tem quantos homens que eu ouço que pastores, líderes pregam, chegam em casa, saem batendo na mulher. Tem que ir para o inferno um homem desse, porque está denegrindo a imagem de Cristo da igreja do Senhor. Porque a mulher é a imagem de Cristo. A mulher foi dada para você cuidar, amar, não bater. O cara que pastor, o ministro que levanta a mão para bater na mulher, tinha que ir para o inferno, como Paulo diz. Tem que aprender a ter caráter cristão. Essas coisas ficam para trás. Tem que ser moderado. Inimigo de quê? Contendas. Não ganancioso. Não vai. Que governe bem a sua. Tendo
seus filhos com todo. Continua. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará das coisas de Deus? Não novato. Tem que ser um homem experimentado, um homem que passou pelo casulo, um homem que gera frutos, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Pior coisa é quando o inimigo começa a te condenar. Você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, e você não aguenta. E muitos homens de Deus têm suicidado. Muitas mulheres de Deus têm suicidado. Muitas mulheres de Deus têm entrado em doenças emocionais. Por quê? Porque não conhece, não vive o Evangelho de Cristo. Continua. Da mesma forma, para por aqui. Isso aí, vou ter que Jaco daqui a pouco. Marcos, entendeu, Marcos? Essa é a hora, Marcos. Você está disposto, Marcos? Pensa bem, não estou no juramento, não. Pensa bem. Igreja de Cristo, é isso que nós temos que entender. O que um pastor faz, um presbítero faz, um missionário tem que entender. Amém, meu amigo? Diáconos, fiquem em pé agora. Ô pastor, na época do fulano foi de diaconato, do ministério missionário, não teve isso. Mas Deus está nos chamando a caráter cristão, a deixar de tititi e aprender o que Deus tem para as nossas vidas. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, né? De brincalhões. Brincar só é uma coisa, agora ser gaiato é outra totalmente diferente. Não de língua dobre, ou seja, fofo, não dados a muito vinho, não cobiçosos, nem de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura, ensinando, querendo aprender, estudando. Não é? Tem pessoas que expõem sua vida no Facebook, ficam soltando piadinhas no Facebook, no Twitter. Isso é feio, isso é horrível. E eu canso de bater aqui nessa tecla e vou dizer isso, gente. Se eu tenho algum problema, eu entro no meu quarto, dobro o meu joelho, antes de dobrar o meu joelho, fecho a porta e falo com o meu Deus, e Ele vai te responder. Está na hora de termos caráter cristão. Caráter cristão é você aprender a honrar aquele que te honrou, você aprender a honrar aqueles que confiaram em você e confiam em você. E é por isso que Deus está confiando em vocês uma grande tarefa. E também estes sejam primeiro provados. Se hoje vocês estão aqui, porque vocês foram provados, estão fazendo uma grande obra, e não parem, façam que nem Neemias. Não posso parar, porque estou fazendo uma grande obra. Volta, por favor. Depois, exercitem o diaconato. Ou seja, vocês já estão exercitando o diaconato. E para exercitar, gente, seja o diaconato, o ministério pastoral, eu digo que as coisas sempre acontecem em duas vezes. Primeiro tem que fazer. Não é agora que eu tenho uma carteirinha que eu vou começar a fazer, não. Eu já venho fazendo. Eu já venho me destacando. Ou seja, eu já venho tocando nas vestes do Senhor. Já tenho investido os olhos do coração de Deus para que Ele pudesse me chamar. Depois exercitem o diaconato e sejam irrepreensíveis. Não existe estou com raiva e falei isso, estou magoado e falei aquilo. A palavra do diácono, a palavra do homem de Deus é uma palavra temperada. Nós fomos feitos para quê?
André, nós somos feitos para quê, André? Cadê você? André? Nós somos o quê? Abençoadores. Então nós somos abençoadores. Não tem nada para falar. Falar que nada no engole o sapo. Fica mudo. Se eu não posso falar coisas boas, não adianta botarmos 20 dentro da igreja e por uma palavra qualquer botarmos as pessoas para fora. Nós temos que amar os nossos irmãos. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido, para elas sejam esposas de um homem só. E governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Se as pessoas entendessem o significado importante de um diácono na igreja. Escrevo-te essas coisas esperando ir ter convosco. Aleluia.